Quando você acha que a situação não tem como ficar pior, aparece então um ministro do Supremo Tribunal Federal no canal que se transformou em um centro de militância de esquerda financiada pelos cofres públicos para dar uma entrevista sobre casos em que ele está julgando. A simples presença de Gilmar Mendes na Globo News para uma entrevista já é extremamente errada por motivos muito simples. Primeiro, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, mesmo que por indicação política e não por mérito, ele atua hoje como um juiz, e um juiz não deve se manifestar fora dos autos sobre um caso em que ele atua. E segundo, um juiz deve ter uma atuação puramente técnica, discreta. Ele não tem que aparecer em entrevistas, ele não tem que ser tratado como um popstar. Se ele quer fama, escolha outra profissão. Se ele quer participar do debate político do país, então que seja um político, não um juiz. Mas antes fossem apenas esses os problemas da participação de Gilmar Mendes na Globo News. A pior parte, na verdade, ficou por conta das suas falas. Primeiro, inventando algo que simplesmente não existe na legislação brasileira. Nós temos, vamos dizer assim, uma sucessão de erros aqui. A começar por algo que foi apoiado oficialmente, inclusive por militares, esses assentamentos em frente a quartéis. Eu já falei isso aqui, em outra oportunidade. Sim. Não se exerce direito de reunião em frente a quartéis, como não se exerce direito de reunião em frente a hospitais, por fundamentos diferentes. Mas não faz sentido. Não existe na legislação brasileira essa proibição de reunião em frente a quartéis que Gilmar Mendes menciona. Por sinal, em fevereiro de 2024, Flávio Dino, enquanto senador, no período entre sua saída do Ministério da Justiça e sua posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, apresentou um projeto de lei justamente para estabelecer essa restrição. Se ele estava propondo isso, obviamente, é porque isso não existia anteriormente. Agora, mesmo que tivesse sido imediatamente aprovado esse projeto de lei, em fevereiro de 2024, ainda assim não mudaria em nada a situação de quem esteve nesses acampamentos no final de 2022 e início de 2023, pois ninguém pode ser acusado por um crime se ele não existia na legislação no momento em que ocorreu a suposta prática criminosa. Ou seja, o argumento de Gilmar Mendes é mentiroso. Só que ainda tem mais um ponto da entrevista dele que eu preciso destacar, que foi a afirmação dele de que não faz nenhum sentido se discutir anistia nesse ambiente. Aí eu queria que o senhor explicasse aqui, para fechar esse meu primeiro bloco de perguntas, a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, explicando aqui para o nosso... Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí... agora que os mentores foram descobertos e estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia, falando sempre dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer. Primeiro, não cabe a Gilmar Mendes, como ministro do Supremo Tribunal Federal, que pertence ao Judiciário, discutir sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, ou seja, no Poder Legislativo. Um juiz não cria e não altera leis, ele apenas julga casos de acordo com a legislação vigente. Agora, o segundo ponto, o cara que argumenta isso agora é o mesmo que protagonizou essas notícias ao longo dos últimos anos. Fevereiro de 2018, Gilmar Mendes manda soltar ex-secretário do Rio investigado na Lava Jato. Maio de 2018, Gilmar Mendes manda soltar Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB. Também em maio de 2018, Gilmar Mendes manda soltar Milton Lira, suposto operador do MDB. Ainda em maio de 2018, ministro Gilmar Mendes manda soltar acusados de desvios em fundos de pensão. Junho de 2018, Gilmar Mendes manda soltar doleiro preso na Operação Câmbio Desligo. Também em junho de 2018, Gilmar Mendes manda soltar Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro.
janeiro. Ainda no mesmo mês, Gilmar ordenou 21 solturas na Lava Jato em menos de 30 dias. Agosto de 2018, Gilmar Mendes manda soltar executivo da GE e 2 empresários. Setembro de 2019, Gilmar Mendes manda soltar empresários envolvidos na Lava Jato. Março de 2021, Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína. Janeiro de 2023, Gilmar manda soltar 85 presas de semiaberto para abrir vagas a suspeitas de ataques aos 3 poderes. Novembro de 2023, Gilmar Mendes manda soltar preso e condenado com carga milionária de cocaína em Santa Bárbara. Julho de 2024, Gilmar Mendes revoga prisão de traficante pego com mais de 300 gramas de maconha. Bom, a que ponto eu quero chegar com tudo isso? Este senhor, como ministro do Supremo Tribunal Federal, já não tem competência para apitar em um projeto de lei que tramita no Poder Legislativo. Agora, mais do que isso, diante de todos esses exemplos que eu acabei de citar, será que ele ainda acha que tem alguma moral para questionar a anistia a alguém? Mas essa não é a única situação revoltante que eu preciso mostrar nesse vídeo. Você deve se lembrar que eu já falei algumas vezes por aqui sobre a situação caótica em que estão os Correios. Prejuízo recorde no ano passado, risco de despejo em centenas de imóveis, déficit gigante nos primeiros meses desse ano e por aí vai. No escândalo mais recente que veio a público, descobrimos que servidores da estatal começaram a ter atendimento negado em hospitais através de seus planos de saúde, mesmo estando com seus pagamentos em dia, porque a direção dos Correios simplesmente está dando um calote que já chega a 400 milhões de reais na empresa responsável por esses planos de saúde. Pois bem, mesmo diante dessa situação completamente absurda, ainda assim a empresa, que hoje é comandada pelo advogado Fabiano Silva dos Santos, do Prerrogativas, indicado por Lula ao cargo, está desembolsando 4 milhões de reais para patrocinar uma turnê do cantor esquerdista Gilberto Gil. Veja só o que isso representa. Primeiro, que os Correios estão sendo utilizados para financiar a militância esquerdista, assim como sempre aconteceu com as estatais durante os governos petistas. A Petrobras vive patrocinando projetos de militantes através da Lei Rouanet ou através de outras modalidades de patrocínio. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil voltaram a pagar por anúncios em jornais militantes de extrema esquerda, defensores do grupo terrorista Hamas, por sinal. A Itaipu Binacional vive destinando dinheiro, enfim, a lista é enorme. Segundo, os Correios estão destinando esses valores absurdos mesmo estando em uma crise econômica sem precedentes. Isso prova a absoluta irresponsabilidade da atual gestão. Terceiro, os Correios não precisam patrocinar ninguém para ter visibilidade, eles só precisam fazer um serviço bem feito. Todo mundo conhece no Brasil os Correios. Não é preciso que essa empresa apareça em eventos, muito menos da militância de esquerda, como é o caso desses cantores, que tem uma fração insignificante do público que artistas do meio sertanejo, por exemplo, levam em seus shows. E o quarto ponto, enquanto servidores estão tendo atendimento médico negado pelos seus convênios, a atual gestão ainda tem a audácia de gastar com publicidade. Que nível de ser humano é preciso ser para chegar a esse ponto? Agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários.